Olá, sejam bem-vindos de volta, selvagens. Como vocês estão? O que vocês estão fazendo? Em que lugar do mundo vocês se encontram? Eu sei que tem amigas minhas escutando aí da Bélgica, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, queria que vocês me contassem aí onde vocês estão. Nesse momento, eu tô em Roma, na Itália. Eu vim fazer uma viagem de trabalho para a Alemanha e resolvi esticar um pouquinho por aqui. Então, tô gravando para vocês aqui de Roma. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco alarmante, mas eu acho que fundamental para a gente entender toda a agenda de sustentabilidade que a gente está vivendo hoje, tá? Bom, fazendo um recap aqui super rápido, na nossa recente viagem ao tempo, a gente viu que a Revolução Agrícola separou o homem da natureza, a Revolução Científica fez a gente achar que, como seres superiores, poderíamos controlá-la, e a Revolução Industrial nos possibilitou produção em escala e a necessidade surreal de um crescimento infinito incompatível com o planeta. Sabemos, né, que todos esses processos levaram a gente a viver uma realidade completamente desalinhada da natureza e da vida, mas a pergunta de hoje é: será que a nossa forma de viver e produzir e a maneira que exploramos os recursos naturais foram tão impactantes a ponto de marcar uma nova época geológica no planeta? Primeiro que tudo, vamos entender o que isso significa. Bom, mantendo o meu compromisso aqui com vocês de tornar todas essas informações acessíveis e, dentro do possível, simples de entender, vamos dar uma olhadinha aqui para juntos entender o que é uma escala geológica, né? A escala geológica, ela demonstra os principais eventos que ocorreram no planeta Terra desde as suas origens até os dias atuais e os seus períodos de duração. O planeta, ele possui aproximadamente 4 bilhões de anos, tá? E esses anos, eles estão divididos em uma escala cronológica para a gente poder melhor organizar aí a evolução dos eventos, tá? Essa organização, ela está dividida em éon, era, período, época e idade. O éon é a denominação de um grande período geológico. Ele é tão grande que chega a ser praticamente indeterminado. Mas como a Terra tem, né, aproximadamente 4,6 bilhões de anos, a melhor interpretação dessa passagem é feita pela transformação desses anos em 4 éons. A era é uma divisão do éon. Uma era geológica corresponde ao modo como os continentes e os oceanos se distribuíam e como os seres vivos na Terra se encontravam. O período geológico é uma divisão da era. Então, a época, né, como vocês podem já deduzir, é um intervalo menor e é uma divisão do período, tá? E aí tem uma outra divisão menorzinha que são as idades, tá bom? Hoje, a gente vive no éon fanerozoico, na era cenozoica, que foi iniciada aí há 65 milhões de anos. E o Cenozoico, ele é caracterizado pela configuração da crosta terrestre como hoje a gente já conhece, tá? Tanto no que diz respeito à organização e forma como os oceanos, como os continentes se encontram, quanto à sua geomorfologia, tá? Com a formação das grandes cadeias montanhosas ou desdobramentos modernos, como a Cordilheira do Himalaia, os Andes e os Alpes. Já o período, que é o quaternário, ele começou há 1,8 milhão de anos e ele alcança até os dias de hoje, tá? Durante o período quaternário, houve grandes flutuações climáticas globais e períodos glaciais e interglaciais que influenciaram a modelagem das paisagens e a distribuição de vida no planeta. Além disso, ele também é caracterizado pela evolução e expansão dos hominídeos, né? Como a gente falou no primeiro episódio. E então o surgimento do Homo sapiens na Terra, né? Então, essas flutuações do clima na Terra como ele é hoje,
onde a gente não vive num período glacial, senão que a gente vive num clima que ele é favorável para a vida, ele foi super determinante aqui para que a gente tenha as formas de vida que a gente tem hoje. E finalmente a época é o Holoceno, ou a gente vai discordar disso hoje juntos aqui nesse episódio. Mas, teoricamente, hoje, até esse momento, a época que a gente vive é o Holoceno, que é um termo geológico que abrange os últimos 11,5 mil anos de história na Terra. Esse termo ele vem da combinação das palavras gregas holo, que é todo, e kainos, que é recente. E ele é considerado o momento geológico mais importante da Terra, com mudanças significativas no regime climático que impactam diretamente na consolidação do desenvolvimento biológico. O que isso quer dizer? Que com o início do Holoceno, o clima global se estabilizou e os ciclos glaciais, né, que a gente acabou de falar, do Pleistoceno, que vieram do Pleistoceno, terminaram. E essa estabilidade climática foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura e as sociedades humanas complexas que a gente tem hoje, tá? Gente, se vocês ficaram curiosos para entender melhor essa organização geológica, é bem legal, é só vocês colocarem no Google escala geológica que vocês vão ver uma tabela. E a tabela é bem interessante de entender, porque a informação fica bem organizada ali, é bem interessante. Tá bom? Bom, depois dessa explicação geográfica aqui, né, vamos voltar para o nosso assunto do episódio, que tem tudo a ver com isso. Vamos falar sobre o Antropoceno. O que é isso, gente? O Antropoceno, ele é uma teoria científica que propõe uma nova época geológica, tá? Marcada pela ação humana como principal força de transformação do planeta. A palavra vem do grego anthropos, que significa humano, e kainos, que significa novo. Bom, quando a gente olha para essas transições entre épocas geológicas, né, a gente encontra que os principais fatores alterados são solo, relevo, clima, biodiversidade e extinções em massa, tá? O conceito de antropoceno ele foi popularizado nos anos 2000 pelo químico holandês Paul Crutzen. Ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Química de 1995. E o antropoceno, ele é caracterizado justamente por esses fatores, né? Alteração do clima, extinção de espécies, poluição, desmatamento, invasões biológicas, alteração do curso de rios e branqueamento de corais. Não existe um consenso sobre a data exata do antropoceno. Segundo o próprio Paul, o início do antropoceno ocorreu ali por volta de 1800 com a Revolução Industrial, que a gente também já falou nesse podcast, né, gente? Caracterizada pela utilização massiva de hidrocarbonetos, tá? Ali, especialmente petróleo para produção de energia, como fonte de matérias-primas, né? Outros cientistas defendem que a mudança ocorreu no século XX com as detonações das bombas nucleares. Gente, para responder essa questão, o Anthropocene Working Group, ou AWG, foi criado. Né? Então, criaram um grupo para poder responder essa pergunta: o que é o Antropoceno e qual que é a data de início dele? E eles identificaram um local que poderia ser o marco oficial do Antropoceno, o Lago Crawford, no Canadá. Por quê? Vamos entender melhor aqui a importância desse local e do estudo, tá? O pequeno Lago Crawford, que fica nos arredores de Toronto, dentro de uma área de conservação ambiental, com 22,5 metros de profundidade e pouco mais de 200 metros de comprimento, ele tem uma característica super rara. É um lago meromítico. Isso significa que suas águas profundas nunca se misturam com as camadas superiores. Gente, só para contextualizar, o tempo todo, em qualquer lago do planeta, cai um montão de cacareco no lago, tá? Rocha, areia, poeira, fuligem, pólen, folhas, animais mortos, insetos e qualquer coisa que você possa imaginar que o vento ou a chuva traga, tá? É sujeira, né? Ou como dizem os geólogos, é sedimento. Esse sedimento, ele forma uma camada sobre camadas nesse lago, tá? É como se fosse uma lasanha geológica,
onde os depósitos mais antigos ficam compactados pelos mais recentes, até que eles endurecem e viram uma rocha. Só que num lago comum, né, com o movimento da água e a presença de vida aquática, por exemplo, né, pode bagunçar essas camadas. Mas num lago meromítico, como é o Crawford, por exemplo, né, o fundo do lago é intocado. Né? Então, sem essa circulação de água ou perturbação de peixes e outros organismos, qual que é o resultado? São camadas extremamente bem definidas, como se fossem páginas de um diário, que registram com precisão os séculos de mudanças ambientais. Tá? Então, por isso que esse lugar, né, foi considerado um dos melhores lugares do mundo para estudar o impacto humano no planeta. Esse grupo, que chama AGW, ele recomendou esse lugar, né, à Comissão Internacional da Estratigrafia, ou ICS, exatamente porque seus sedimentos fornecem um registro incrivelmente claro dos eventos ambientais recentes. Segundo o secretário desse grupo, o Dr. Simon Turner, da Universidade College London, mudanças sazonais na química e ecologia da água criaram camadas anuais que podem ser amostradas para múltiplos marcadores da atividade humana histórica. É essa capacidade de registrar e armazenar com precisão essas informações como um arquivo geológico que pode ser combinado com as mudanças ambientais globais históricas que tornam locais aí como o Lago Crawford tão importantes. Em julho de 2023, os pesquisadores desse grupo analisaram a lama no fundo do lago e descobriram que a camada correspondente ao início da década de 1950 apresentava quantidades anormais de isótopos de plutônio. E não foi só o Crawford, não foi só nesse lago, mas senão que outros 11 locais estudados pelo grupo mostraram o mesmo padrão. Qual que é a explicação? Em 1945, os Estados Unidos deram início à era atômica, com a detonação experimental da primeira arma nuclear, lá no deserto do Novo México, a Trinity. No mesmo ano, né, também os Estados Unidos eles bombardearam Hiroshima e Nagasaki no Japão, né? E pouco depois, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética passaram a detonar dezenas de bombas nucleares experimentais em lugares remotos, antes do Tratado de Proibição de Testes Nucleares. O professor Andrew Curry resume o impacto desse achado com a seguinte frase: a presença de plutônio nos dá um indicador gritante de quando a humanidade se tornou uma força tão dominante que poderia deixar uma impressão digital global única no nosso planeta. Vou dar uma pausa para a gente digerir essa informação e agora a gente segue. Se a proposta do grupo for aceita, o marco do Antropoceno será fixado na década de 1950, enquanto tudo o que veio antes continuará sendo considerado parte do Holoceno. Mas essa definição está longe de ser um consenso, tá, pessoal? Tem muitos cientistas que questionam a escolha desse período e até mesmo o próprio conceito de Antropoceno. Assim também como existem muitos cientistas que concordam com esse termo, concordam com o conceito, concordam que faz sentido e também concordam com a data, tá? Mas independente disso, o Antropoceno, ele é no mínimo um marco que demonstra que o impacto humano se tornou tão grande e sem limite que mudou o planeta de forma irreversível. E isso está diretamente associado, interligado com as mudanças climáticas que a gente está vivendo hoje, né? Então é justamente sobre isso, a ação humana alterando o curso natural do planeta e seus ciclos, a ação humana alterando o clima, a ação humana alterando a biodiversidade, alterando o comportamento natural do planeta. O Homo sapiens não é apenas um agente biológico, somos uma força geológica
no olho do furacão, né, gente? E não é apenas isso, tá? O avanço tecnológico, ele poderia ser um grande aliado da sustentabilidade. Inclusive, se vocês não conhecem o meu trabalho, eu justamente foco nisso. Como que a tecnologia pode ajudar o ser humano a enfrentar os maiores desafios do nosso tempo, né? E hoje, o maior desafio do nosso tempo é a sustentabilidade, né? Principalmente as mudanças climáticas. Mas, infelizmente, historicamente, a tecnologia foi utilizada para aprofundar a exploração dos recursos naturais e das populações mais vulneráveis, né? E a globalização acelerou o consumo e aumentou as desigualdades sociais. E, em nome do progresso, sacrificamos ecossistemas inteiros e hoje enfrentamos os limites dessa expansão desenfreada. Temos um caminho pantanoso à frente. A nossa sociedade hoje está baseada no consumo, né? E a nossa economia ela está baseada em um modelo sem lógica de crescimento infinito. Mas vivemos em um sistema natural fechado, circular e finito. Os recursos são finitos. Em biologia, quando uma célula tem esse comportamento, a gente chama de câncer. Segurou essa pedrada? Então vamos. Vamos escutar agora a fala do maior que temos, o climatologista, o grande Carlos Nobre, sobre o antropoceno. Segura aí. E aqui que eu quero dizer por que é antropoceno. Concordo totalmente com o professor Paul Crutzen e com inúmeros cientistas, principalmente os climáticos, que, veja bem, olha, se a gente continuar com as emissões, nós vamos chegar em 2100 com 4 graus de aumento. Veja bem, em 100 anos, nós vamos ter quase que o mesmo aquecimento que leva, por exemplo, levou 12 mil anos para sair da época glacial e chegar na nossa, interglacial. Então, é uma coisa muito mais rápida e também, e aí vem o que eu quero terminar dizendo por que é antropoceno. Na evolução biológica do planeta, desde que os nossos antepassados, os primatas, o Homo erectus, evoluíram alguns milhões de anos, nunca a temperatura chegou ao que pode chegar no século 22. Esse, por exemplo, 4 graus mais quente. Então é glacial, 5, 6 graus mais frio e a temperatura 1,5 grau menos da do ano passado. Essa foi a maneira que os primatas, grande parte dos mais recentes primatas e os humanos evoluíram. Então o que isso significa? Que se a temperatura passar de 4 graus, praticamente todo o mundo tropical é inabitável. As latitudes médias durante o verão, o que é inabitável? Significa que a temperatura e a umidade atingem um nível que o nosso corpo não perde mais calor. É estresse térmico. Um bebê e uma pessoa idosa sobrevive meia hora no estresse térmico. Uma pessoa saudável, adulto, 2 horas. Se nós chegarmos a 4 graus, todos os trópicos, todo verão do hemisfério, latitudes médias, em todo o planeta, só haverá habitabilidade no topo dos Andes, dos Alpes, na Antártica e no Ártico. Então, é muito difícil a gente colocar o planeta numa situação dessas e dizer que não é uma outra época geológica. Antropoceno, nós estamos colocando o planeta... Veja bem, eu estou falando só humanos. Se nós chegarmos a 4 graus no século que vem, nós vamos causar a sexta maior extinção. A quinta foi 62 milhões de anos atrás, caiu aquele super asteroide no Golfo do México. O asteroide elevou a poeira num nível tão grande, mas quanto tempo levou para a extinção dos dinossauros? 2 a 3 milhões de anos. Processo de
de causar a quinta extinção foi milhões de anos. Nós vamos causar a sexta maior extinção em 100 anos. No meio do século 22, nesse caso que a temperatura já terá passado muito de 4 graus, por quê? Porque se nós chegarmos nessa temperatura, nós vamos perder. A Amazônia desaparece, a Amazônia vai gerar uma grande quantidade de carbono, inúmeras áreas, o solo congelado da Sibéria, do Canadá, chamado permafrost, vai descongelar e jogar uma gigantesca e um enorme risco. O fundo dos oceanos, principalmente do Ártico, tem uma quantidade gigantesca de metano. Se a temperatura do oceano subir 3, 4 graus, esse metano sobe. E se nós chegarmos nisso, no meio do século 22, a temperatura do planeta sobe até 10 graus. Não tem como não chamar isso de antropoceno. Mesmo com 4 graus, nós vamos causar uma extinção. E eu termino dizendo, nós estamos tão próximo dessa extinção que fica difícil imaginar por que não pode se chamar antropoceno. Porque os geólogos falam, não, essas coisas demoram 10, 20, 30 mil anos. Mas vamos lá, um dado que eu quero terminar. Com 1,5 grau, acho que a Daniela deve ter coberto uma matéria aí nos últimos dias, nunca os oceanos globais tiveram a temperatura que eles têm hoje. Mesmo 125 mil anos atrás, no último interglacial, elas estavam nesse nível, não superior. Nesse nível, só vou dar um exemplo. Recifes de corais. Quando o oceano atingir 1,5 grau, extingue 80% de todos os recifes de corais. E se atingir 2 graus, se nós continuarmos com as emissões e com os compromissos que os países, as suas declarações lá que chamam NDCs, suas metas voluntárias de redução das emissões, nós vamos chegar a 2 graus, 2,4 a 2,6 graus. Em 2050 vai desaparecer mais de 50% da Amazônia, mas assim, mesmo muito antes disso, quando chegar em 2 graus, extingue todos os recifes de corais, a temperatura dos oceanos. Nós estamos muito próximos disso. Então eu vou dizer, fica muito difícil quando a gente olha o planeta como um todo, quando a gente olha as espécies, milhões e milhões de espécies da biologia, até nós, humanos, passar de 2 graus, chegar a 4 graus é uma sexta extinção. É muito difícil não chamar isso de antropoceno, porque não é natural. É a ação humana que está causando o aquecimento global. Ai, gente, quando eu escuto seres humanos como o Carlos Nobre, e quando eu vejo feitos humanos também que nós realizamos ao longo da história, aqui em Roma a gente visitou alguns museus, né, e a gente vê assim, como o ser humano se desenvolveu de uma forma fantástica, né, não só em termos de tecnologia, mas em termos de arte. E me dá uma pontinha de esperança. Nossa, se a gente conseguiu fazer tantas coisas incríveis, a gente não consegue, hoje, transformar essa realidade e se alinhar com a natureza para que a gente possa viver de uma forma melhor e mais segura? A gente tem que acreditar que sim, né? Bom, já está claro que se a gente continuar seguindo o mesmo modelo chamado modelo linear, guarda esse termo, a gente vai morrer na praia. Mas se formos capazes de usar a nossa inteligência e criatividade para reconstruir nossa relação com a natureza, talvez ainda possamos colher bons frutos. Tá, e esse caminho existe? Alguma alternativa já foi identificada para a gente reatar o nosso relacionamento com a natureza? Até o próximo capítulo, selvagens!